Olá, eu sou Eduardo Elifoleto, eu sou do curso de Agronomia e estou no terceiro semestre. Hoje venho apresentar para vocês aqui o meu trabalho sobre proteínas, aminoácidos e mecanismos de desenvolvimento na tradução. As proteínas, elas são biomoléculas mais abundantes nos seres vivos e exercem funções fundamentais em todos os processos biológicos. São polímeros formados por aminoácidos unidos entre si por ligações peptídicas, constituídas de 20 aminoácidos primários diferentes reunidos em combinações praticamente infinitas. Todas as proteínas são constituídas de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Dificilmente elas contêm fósforo. Atuam como catalisadores de enzimas, transportadores de oxigênios e vitaminas, armazenamento de caseína do leite, proteção no caso dos anticorpos, reguladores de insulina e glucagon, movimento, actina e miosina, estruturais do colágeno, transmissão de impulsos nervosos, que são os neurotransmissores, controle de crescimento e diferenciação celular, que é os fatores de crescimento, e por assim diante. As particularidades de uma proteína são dadas pelo número e espécie dos resíduos de aminoácidos, também pela sequência desses compostos na molécula. A síntese de proteínas ocorre nas células vivas através da influência de sistemas enzimáticos, e a ligação peptídica é repetida, ocasionando em cadeias longas de resíduos de aminoácidos. A condensação de menor número de aminoácidos forma compostos de carga molecular relativamente baixas, denominadas peptídeos. Os peptídeos são compostos que a complexidade de que a estrutura situada entre os aminoácidos e as proteínas, sendo classificados de acordo com o número de aminoácidos que possuem. Dipeptídeos, quando são formados por 2 aminoácidos, tripeptídeos, quando são formados por 3 aminoácidos, tetrapeptídeos, quando são formados por 4 aminoácidos, e assim por diante. Quando você tem vários aminoácidos ligados, a denominação é polipeptídeo. A estrutura da proteína, então, ela é dividida em 4 tipos: a primária, secundária, terciária e quaternária. A primária é dada pela sequência de aminoácidos ao longo da cadeia polipeptídica. É o nível estrutural mais simples e mais importante, pois dele deriva todo o arranjo espacial da molécula. São específicas para cada proteína. Na estrutura secundária, a estrutura dobrada forma um polipeptídeo, pois o tipo mais comum da estrutura secundária é a interação entre alfa-hélice e a folha beta dobrada. As formas das duas estruturas são mantidas juntas por ligações de hidrogênio que são formadas entre o O do grupo carbonília e um aminoácido e o H do grupo amino. Esse modo de ligação guia a cadeia polipeptídica em uma hélice semelhante a uma cadeia enrolada, com cada volta da hélice contendo 3,6 aminoácidos. A estrutura terciária refere-se ao dobramento e enrolamento da cadeia peptídica, resultando em uma estrutura proteica, complexa e mais compacta. A estabilização dessa estrutura é designada às ligações covalentes, como ligações em proteínas ricas em aminoácidos contendo enxofre. A estrutura quaternária, por fim, manifesta-se apenas nas proteínas oligoméricas, cujo preparo é principalmente devido às superfícies hidrofóbicas das proteínas, sequência de fitas de termo para a estrutura primária, com formação da fita para a estrutura secundária e terciária. As fontes de origem animal e vegetal que se tem as proteínas, no caso da origem animal, têm alto valor biológico, ou seja, possuem todos os aminoácidos essenciais. Encontra em carne, ovo, leite e seus derivados, e de origem vegetal, que tem baixo valor biológico, elas não possuem todos os aminoácidos essenciais, é no caso do feijão, ervilha e soja. Os aminoácidos são moléculas capazes de se combinarem entre si para formar proteínas. São nutrientes que executam diversas funções importantes para o nosso organismo, essenciais para o desenvolvimento cerebral, celular e ósseo. Também possuem uma atividade positiva na construção e no fortalecimento de tecidos celulares, manutenção das atividades corpórea e do sistema imunológico. Os aminoácidos são moléculas que se juntam através de ligações peptídicas para a formação das proteínas. São formados por cadeias de carbono ligadas a hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre, e retratam também um grupo carboxília, COOH, e um agrupamento amina, NH2, do qual deriva seu nome.
São populares 20 aminoácidos nas moléculas de todas as proteínas efetivas da natureza. Os vegetais produzem todos os aminoácidos, os quais precisam a partir de cadeias de carbono dos açúcares produzidos na fotossíntese e de nitrato retirado do ambiente. Porém, os animais, incluindo os humanos, fabricam apenas alguns aminoácidos, ingerindo os demais da alimentação. Os aminoácidos são condensados pelo organismo, são dados como não essenciais, apenas alguns aminoácidos não são formados a partir de outros, e assim precisam ser obtidos pela alimentação e são denominados de essenciais. Aqui tem os essenciais, que é o triptofano, valina, fenilalanina, treonina, lisina, isoleucina, leucina e metionina. Os não essenciais é alanina, arginina, asparigina, ácido aspartico, ácido glutamático, cisteína, glutamina, glicina, prolina, serina e tirosina e histidina. O semi-essencial. O que é esse semi-essencial? Eles são produzidos pelo nosso corpo em tão pequena quantidade que precisa ser obtido na alimentação, que é o caso da histidina e arginina. A estrutura química dos aminoácidos, ela contém um ácido carboxílio, que é o COO, o OH, e o NH2, que é a amina. O carbono central tem 4 ligações e é chamado de alfa. Tem um agrupamento chamado de amina, outra ligação com um agrupamento chamado de ácido, e sempre vai ter um hidrogênio. O que vai mudar de um ácido para o outro é a quarta ligação, o radical. A identidade da proteína ocorre quando a ligação da amina e do ácido forma a amida, e os únicos amidos que sobram são os terminais, chamados de aminas e ácidos carboxílicos terminais. Uma proteína pode se diferenciar de outra de acordo com a sua quantidade de aminoácidos, tipos e a ordem. Um aminoácido que é trocado de lugar já troca a proteína e pode ter outra função ou até mesmo perder a função. Os mecanismos envolvidos na tradução, o que é essa tradução? A transcrição se dá à elaboração de RNA através de uma fita de DNA, ocorrendo a cópia das informações englobadas no DNA para o RNA, e esse processo é essencial, pois as informações transcritas para a molécula de RNA são traduzidas na formação de proteínas. O DNA armazena a informação genética, e o pedaço de DNA que contém a informação genética é chamado de gene. Apenas 1,5% é formado por gene. A região não codificante, apesar de não ser um gene, não ter informação genética, pode influenciar o gene. Da estabilidade do DNA, o gene pode produzir várias proteínas. O DNA tem a capacidade de passar sua informação para o RNA, e quem fará isso será o RNA mensageiro, que possui uma fita simples. Ocorre um processo antes de ser chamado de splicing, que é um fechamento desse RNA em região que são realmente necessárias para a formação de proteínas chamadas de exons, que irão para fora do núcleo, e as que ficam dentro do núcleo chamados de intro, os quais são muito importantes para separar os exons de forma que podem ser organizados de formas diferentes de maneiras, produzindo inclusive proteínas diferentes de acordo com cada combinação. Os exons vão sair do núcleo e vão compor o RNA mensageiro, que irão levar informação da produção de proteína até o ribossomo, que são estruturas formadas por proteínas e RNA ribossomal. São as fábricas das proteínas. Vai ocorrer então a leitura das trincas de códon por códon. O RNA transportador carrega em sua extremidade um aminoácido específico e na base um código complementar ao do códon, chamado de anticódon, e o RNA transportador possui apenas uma função, que é se ligar à sequência correspondente ao RNA mensageiro, e assim trazer o aminoácido correto para se encaixar na sequência da proteína. A sequência sempre vai ser de 5 para 3 e de 3 para 5. Esse processo é chamado de transcrição, e as bases nitrogenadas do DNA é a adenina, timina, citosina e guanina. No caso do RNA, é uracila, adenina, guanina e citosina. A duplicação de um RNA vai ter a timina e o RNA vai ter a uracila. No DNA, sempre a adenina vai se ligar com a timina, vai ser a ligação AT. A guanina sempre vai se ligar com a citosina, a ligação vai ser GC, e quando tiver RNA, troca a timina por uracila. A ligação vai ser AU. Assim é passada a informação genética. A duplicação de um DNA, e aí no caso que temos aqui, o DNA está se
duplicando, e o nome da trinca do DNA é chamado de cistron. A transcrição, que é depois que é feito o processo, cada um desses vai gerar uma proteína, que é como se fosse um código que vai ser lido e vai dar a proteína valina, histidina, leucina, treonina e polina. Como conclusão, o presente trabalho, então, apresentou de maneira sintetizada a feição e os pontos mais relevantes para a construção de proteínas, aminoácidos e mecanismos de transição, visto que foi de suma importância para ampliar o conhecimento particular. E aqui as referências bibliográficas. Então era isso, pessoal. Muito obrigado aí. Espero que tenha ajudado. Para mim ajudou muito. Muito obrigado mesmo. Forte abraço.